Olá, pessoal! Nós estamos de volta aqui no nosso LAC Concursos para tratarmos aí de mais um tema de atualidade. E na aula de hoje, a gente vai falar aí a respeito da deliberação do Supremo Tribunal Federal, na voz aí do ministro Edson Fachin, que determinou a perda do mandato do deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista de São Paulo, e o seu imediato recolhimento, né, a uma detenção para o cumprimento de pena, né, de corrupção praticado por ele e julgado em caráter terminativo pela Corte Suprema do nosso país. Bom, para a gente tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão, a gente precisa voltar no tempo, né? Lembre-se você que a carreira de Paulo Maluf ela é marcada por escândalos e por controvérsias. Paulo Maluf foi, por exemplo, da base aliada, né, do governo do regime militar. Paulo Maluf foi lá candidato a presidente da República, representando o regime militar no início do processo de democratização. Você se lembra que em 1984, o então deputado Dante de Oliveira, do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, vai tentar emplacar, né, uma modificação na Constituição Brasileira de 1967-69, propondo eleições diretas para presidente em janeiro de 1985. Era o início daquilo que ficou denominado de campanha direta já. Essa campanha direta já teve a adesão de um núcleo político bastante diversificado. Você teve no mesmo palanque Fernando Henrique Cardoso, Leonel Brizola, Lula, Miguel Arraes. Tivemos lá intelectuais e artistas, como, por exemplo, Fernando Gabeira, Fafá de Belém, Chico Buarque de Holanda, dentre outros. Essa manifestação, que foi uma manifestação democrática, numa luta para que os brasileiros pudessem eleger livremente o seu presidente, não teve êxito junto ao Congresso Nacional. O Congresso ainda era dominado pelos militares e a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada. No entanto, surpreendentemente, em janeiro, né, de 1985, eu tenho uma eleição indireta entre o candidato do regime militar, pelo partido, né, do PDS, né, de um lado, portanto, o senhor Paulo Maluf, e do outro lado, o Tancredo Neves, representante do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, atual PMDB, e avô, né, do ex-governador de Minas Gerais, hoje senador pelo Estado. Nós estamos falando da figura de Tancredo Neves, né? E agora, né, do ex-governador Aécio Neves, envolvido nos escândalos, né, do grupo JBS Friboi, com possível recebimento de propina pago por Joesley Batista. A gente sabe, então, que, surpreendentemente, o mesmo Congresso que rejeita a emenda Dante de Oliveira vota massivamente em Tancredo Neves. E aí Paulo Maluf perde, né, a eleição para presidente como candidato do regime militar. Passado então a ditadura militar, a gente se recorda que Tancredo Neves, infelizmente, um dia antes da posse, baixa o Hospital de Base de Brasília e nunca mais sairá do meio hospitalar. Ele vem a falecer poucas semanas depois. E aí assume o vice, que era José Sarney. José Sarney, hoje no PMDB, mas que outrora fora líder da bancada do regime militar no Congresso Nacional. Paulo Maluf vai trocar de partido, né, depois do processo de redemocratização e, ao longo da sua carreira histórica, foi, por exemplo, prefeito da cidade de São Paulo, deputado federal eleito em mais de um mandato e por aí vai. Durante a sua carreira política, ele sempre se envolveu em grandes escândalos de suspeita de corrupção. Em São Paulo, né, quando foi prefeito e pela qual ele foi condenado agora pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi acusado, né, de desviar milhões de reais de obras públicas da capital paulista, onde parte desse dinheiro foi parar numa conta na Suíça,
onde você tem a assinatura dele, da esposa dele e do filho dele. O beneficiário é ele, a esposa e os filhos, num total desviado de mais de 40 milhões de reais, da qual Paulo Maluf diz que o dinheiro não é dele e que ele nunca abriu conta naquele país. É uma situação sui generis, né? Você tem uma conta com 40 milhões de reais, a assinatura é sua, beneficiário é sua esposa, seu filho e você diz que a conta não é sua porque não foi você que abriu. Então, quem abriu? Quem foi o beneplácito que abriu uma conta com 40 milhões de reais na Suíça? Ponto é que Paulo Maluf vinha sendo seguidamente investigado, né, e denunciado junto ao Supremo Tribunal Federal, já que, como deputado federal, ele tem o chamado foro por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. E nesse foro privilegiado, ele conseguiu inúmeras manobras, né, de toda sorte, com a grande banca de advogados competente que ele tem, para postergar, né, as suas sentenças, para prescrever os crimes que eventualmente ele estava incorrendo, de maneira que ele permaneceu até o momento atual sem ser punido, teoricamente, pelos crimes que cometeu. Bom, essa situação acabou de acabar. Em abril de 2017, em caráter terminativo, o Supremo Tribunal Federal julgou um dos casos que Paulo Maluf foi acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa. E, neste caso, ele foi sentenciado a mais de 8 anos de prisão. Diante dessa situação, os advogados de Paulo Maluf foram seguidamente impetrando recursos diante do Supremo Tribunal Federal para evitar o cumprimento da pena e a perda do mandato de deputado federal que lhe foi imposta pela Corte Suprema do nosso país. Pois bem, no apagar das luzes de 2017, o ministro Edson Fachin determinou, então, o cumprimento da sentença, que a Polícia Federal imediatamente fizesse a apreensão de Paulo Maluf e lhe encaminhasse para o sistema carcerário. E, ao mesmo tempo, notificou a Câmara dos Deputados da determinação do Supremo pela cassação do mandato do deputado do Partido Progressista. Diante desse cenário, os advogados de Paulo Maluf consideraram absurda a decisão do Supremo, levando em consideração que Paulo Maluf já tem uma idade avançada, ele tem mais de 80 anos, que ele sofre de câncer e de uma série de outras doenças que foram elencadas pelos seus advogados, e justificava, então, o pedido para que Paulo Maluf ficasse, no mínimo, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Isso foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, foi constituída uma junta médica, né, do Estado para verificação da condição de saúde de Paulo Maluf. De fato, foi constatado que ele tem câncer e que tem uma série de outros agravantes, né, de saúde, mas que o sistema prisional é capaz de tratá-lo, facultando a ele... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil.
clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo, você faz um pequeno cadastro no nosso site, você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.